quando se referem a um substantivo. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo. São categorias gramaticais, artigo, pronome, numeral e adjetivo, consideradas classificadas como determinantes. Estas categorias gramaticais aqui vão apresentar obrigatoriamente, para que haja a sintaxe da concordância de forma correta, uma harmonia. Se nós encontramos, por exemplo, o substantivo menino, sabemos que quem determina substantivo é o artigo. Então, só posso empregar aqui um artigo masculino. O menino, porque eu sei, através do meu contexto linguístico ou ainda social, que o substantivo menino é de gênero masculino. Então, eu não poderia empregar aqui um artigo feminino a menino, ok? O mesmo vai acontecer com o numeral, o mesmo vai acontecer com o pronome, o mesmo vai acontecer com o adjetivo. O menino, ele. Harmonia entre os nomes. A regra geral para a concordância nominal estabelece justamente que os determinantes, as categorias gramaticais determinantes, vão concordar diretamente com o substantivo ao qual se referem, ok? Essa é a regra geral para a concordância nominal. Já na concordância verbal, nós vamos observar a seguinte regra geral. O verbo concorda diretamente com o sujeito, certo? Então, vejam, para a concordância nominal, nós vamos trabalhar aqui substantivo. Na concordância verbal, nós já vamos dar atenção ao verbo, naquele truque. Encontro o fato, através do verbo eu vou buscar o sujeito. E vou observar se o sujeito, certo, está numa posição para dar harmonia ao verbo, porque é o verbo quem vai buscar a concordância com o sujeito. O sujeito pode vir no fim da oração. O verbo que se vire, certo, para fazer harmonia com o sujeito, ok? Essa seria a regra geral da concordância verbal. O verbo concorda diretamente com o sujeito. Então, sejam espertos. Se porventura o comando da questão especifica a concordância, assinale a alternativa em que a concordância nominal está de acordo com a norma culta. Ou, de acordo com a concordância nominal, observa-se que, então, dê atenção à harmonia entre os nomes. Agora, se o comando da questão indica, de acordo com a concordância verbal, ou a concordância verbal está correta na alternativa, o que você vai fazer? Você vai dar atenção ao verbo. Falou em concordância verbal? Grifa o verbo. Falou em concordância nominal? Grifem os nomes, ok? Agora, claro que em muitos concursos nós vamos encontrar aqueles comandos de questões que não especificam um assunto. Assinale a alternativa gramaticalmente correta. Para esse tipo de questão, nós vamos ter que analisar tudo. Regência, pontuação, ortografia, concordância. A questão não especificou o assunto. Então, eu vou dar atenção às duas concordâncias, tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal. Certo, Pimpos? Então, isso aqui é regra geral, mas no concurso não cai regra geral, né? No concurso cai o quê? As particularidades, ok? Então, as particularidades caem e vocês devem contemplar justamente o que cai em concurso público, certo? Então, vamos trabalhar aqui através de exemplos nos slides para facilitar, evitar estar copiando, ok?
Como eu havia dito a vocês, a regra geral vai estabelecer que os determinantes vão fazer harmonia com o substantivo ao qual se refere. Só que nós vamos encontrar alguns casos particulares, como por exemplo aqui, ó, a concordância com o primeiro substantivo. Eu encontro mais de um substantivo caracterizado por um adjetivo, certo? Eu tenho que observar a princípio se esse adjetivo vem anteposto ou posposto aos substantivos. Porque eu posso encontrar aqui, ó, calça e sapato. Eu posso encontrar elegante, fazendo a concordância com o substantivo mais próximo, ou nós podemos aplicar a regra geral, onde o adjetivo vai fazer a harmonia com os dois substantivos. Neste caso, calça e sapato elegantes. Nesta segunda construção aqui, ó, fica bem visível que a concordância foi feita com os dois substantivos. Então, nós já temos um caso facultativo de concordância nominal. Ao encontrarmos um adjetivo caracterizando mais de um substantivo, a concordância pode ser feita com o substantivo mais próximo ou com os dois substantivos. Só que neste caso aqui, pessoal, veja que o adjetivo está posposto. O adjetivo, ó, ele está posposto aos meus substantivos. E se o adjetivo vier anteposto? Vejam que nós vamos encontrar aqui, ó, algumas observações. Por quê? Quando o adjetivo ele vem anteposto aos substantivos, a concordância deve ser feita com o primeiro elemento. Mas, se for pessoas, o adjetivo vai obrigatoriamente para o plural. Se for com verbo de ligação mais um adjetivo, eu posso ter a concordância no singular ou no plural. Então, para quem perdeu aí o início da aula, eu falei. Quem não gosta de língua portuguesa, esse é o assunto mais complexo, é o assunto mais chatinho, porque nós vamos encontrar muitos casos facultativos. Então, vamos lá. Adjetivo posposto, eu posso fazer a concordância com o primeiro ou com todos os elementos. Se o adjetivo vier anteposto, concordância com o mais próximo. Se for nome de pessoas ou se for com referência a pessoas, adjetivo no plural. Se for um verbo de ligação mais um adjetivo, eu posso ter singular, eu posso ter plural, a concordância será facultativa. Vejamos aqui. O supermercado tem bom atendimento e variadas formas de pagamento. Vejam que eu tenho atendimentos e tenho variadas formas, certo? O que acontece aqui? A minha concordância foi feita com o adjetivo mais próximo. Aqui, ó, como ele está posposto, eu tenho aquela ideia de fazer a concordância com os dois elementos. Só que quando o meu adjetivo ele vem anteposto, a concordância é feita com o elemento mais próximo. Concordância com o primeiro substantivo. Adjetivo mais nomes próprios. O plural é obrigatório. Então já vai contrariar isto aqui, ó. Os talentosos Caio e Pedro são amigos desde a infância. Ó, pelo que nós vimos agora há pouco, no primeiro caso, o adjetivo ele ficaria o quê? No singular. Não é isso? Fazendo a concordância com o elemento mais próximo. Só que aqui eu tenho pessoas. Eu tenho nome de pessoas. Então, vamos lá. Adjetivo anteposto a nome de pessoas, adjetivo no plural. Eu não posso fazer a concordância com o elemento mais próximo. Neste caso, eu devo fazer a concordância com os dois elementos.
A terceira e última observação está justamente no emprego de um verbo de ligação mais um adjetivo. Neste caso, vocês vão observar que o adjetivo ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. A concordância será facultativa. Estava agitado, olha aqui, ó, verbo de ligação mais agitado, adjetivo. Eu tenho aqui o chefe e o funcionário. Concordância do meu adjetivo no singular, porque subtende que a concordância foi feita com o elemento mais próximo. Só que eu encontro uma concordância facultativa. Eu posso deixar certo o verbo no plural e o adjetivo no plural. Isso aqui vai decorrer, que nós vamos ver ainda hoje, do caso de encontrarmos um sujeito composto posposto ao verbo. Vamos entender. Quando o sujeito é composto anteposto ao verbo, nós vamos observar que vai prevalecer a regra geral. Se o substantivo é composto, verbo no plural. Só que existem casos em que, mesmo o substantivo sendo composto anteposto ao verbo, nós podemos deixar o verbo no singular. Vamos ver isso detalhado hoje. Como, por exemplo, eu encontro um sujeito com a palavra resumitiva. O verbo vai ficar no singular. Encontro um sujeito composto com a palavra resumitiva. Vinho, dinheiro, mulheres, nada. Nada o agradava. A concordância é feita com a palavra que resume. Certo? É um assunto que, se você não der atenção às particularidades, você vai acabar errando. Então, o que acontece? É decoreba mesmo. É saber decorar as regras e aplicá-las nas questões. Ok? Então, vamos lá. Por que eu posso colocar o verbo aqui no plural? Porque o meu sujeito ele está posposto. Por que eu posso colocar o verbo aqui no singular? Porque o meu sujeito aqui está posposto e eu posso fazer a concordância com o núcleo mais próximo. Se eu tenho verbo de ligação, o adjetivo ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um predicativo. E o predicativo, ele vai concordar diretamente com o sujeito ao qual ele se refere. Então, se eu coloco o verbo no singular, o predicativo vai ficar no singular, porque vai concordar com o núcleo mais próximo. Se eu coloco o verbo no plural, o predicativo vai ficar no plural, porque ele vai concordar com os dois núcleos. No caso aqui, dois núcleos, ele vai concordar com o meu sujeito composto. Para fecharmos aqui, certo? Adjetivo anteposto a mais de um substantivo fica no singular, concordando com o núcleo mais próximo. Se for pessoas, o adjetivo anteposto fica obrigatoriamente no plural. Se for um verbo de ligação mais um adjetivo, eu vou observar o emprego do meu sujeito. Como o sujeito é composto posposto ao verbo, o verbo pode ficar no singular. Ficando o verbo no singular, predicativo no singular. Ficando o verbo no plural, predicativo do sujeito no plural. Perguntas que façam agora ou façam agora. Ó, estes casos facultativos abrem margem para aquelas questões em concurso público que pedem, né, para reescrever corretamente, preservando o sentido e a correção gramatical. Por quê? Pareciam insatisfeitos o noivo e a noiva. Eu poderia reescrever isto aqui dessa forma, pessoal? Parecia insatisfeito o noivo e a noiva. Poderia reescrever desta forma, sim ou não? Sim, porque nós estaríamos em um caso particular
da concordância nominal ou até mesmo da concordância verbal. Porque se eu tenho aqui um verbo, e neste caso este verbo é um verbo de ligação, eu observo que ele está anteposto ao meu sujeito. E o meu sujeito, ele é composto. Como o sujeito é composto posposto ao verbo, o verbo pode ficar no singular, fazendo a concordância com o núcleo mais próximo. Se o verbo está no singular, predicativo no singular. Se o verbo está no plural, predicativo no plural, fazendo a concordância direta com o sujeito composto. Então, vocês fiquem atentos, porque geralmente essas questões elas abrem a porta, essas construções, no caso, né? Abrem a porta para aquelas questões de reescrever corretamente, ou então assinar a alternativa em que a concordância é facultativa. Fiquem atentos a isto. O assunto ele se torna complexo devido ao número de casos facultativos que nós vamos encontrar. Singular, plural, singular, plural, singular, plural. Então, deem atenção quando encontrarem casos facultativos. Perguntas? Qual a página? 68. Página 68, Sônia. Como foi, Sônia? A bichinha, desde o início da aula que ela tá. O erro foi meu, né, gente? Página 68. Dá um desconto, né? É a Sônia. É a Cipriano. É a Sônia Cipriano. Bem, então, como eu havia dito a vocês, né, o adjetivo ele pode vir antes, ele pode vir depois. Anteposto ou posposto. Aquelas 3 informações que vocês receberam, certo, servirão para um adjetivo anteposto a mais de um substantivo. Agora nós vamos observar como se comporta o adjetivo posposto a mais de um substantivo. Ou você concorda com o primeiro, ou você concorda com os 2 elementos, certo? Concordância com o substantivo mais próximo ou com todos. Olha aqui, encantamo-nos com a fauna e a flora brasileira. A concordância aqui foi feita com o substantivo mais próximo. Mas, como o adjetivo ele é posposto, ele pode fazer a concordância com os 2 substantivos. Agora, cuidado, viu, gente? Lembre-se de que, ao fazer a concordância com os 2 substantivos, o gênero masculino prevalece. Aqui vai ficar no feminino plural, porque os meus 2 substantivos estão no feminino, certo? Agora, se eu encontro entre os meus substantivos um feminino e um masculino, qual gênero que vai predominar? Masculino, certo? Então, se fosse, encontramos-nos com a fauna e o meio ambiente. Poderia ser o quê? Concordância com o mais próximo? Meio ambiente brasileiro. Com os 2, brasileiros. Porque a nossa gramática, infelizmente, ela é meio machista, né? Predomina-se o masculino. Boa pergunta, vamos lá. Eu vou colocar aqui sapato e calça. No exemplo que eu havia dado, estava calça e sapato, né? Então, eu vou colocar aqui bonita. A concordância é feita com o elemento aqui mais próximo. Eu quero fazer a concordância com os 2 substantivos. Aí aqui eu vou observar que existe um masculino. Aí eu levo para o masculino plural. Sapato e calça, bonitos. O que não pode acontecer aqui é colocar bonitas. Porque se eu quero fazer a concordância com os 2 substantivos, predomina o masculino. Ok? Agora, parou. Olha aí.
Ainda nessa ideia de substantivos, certo? Caracterizados por um adjetivo e o adjetivo posposto, eu ainda posso deixar somente no singular. Quando? Quando eu quero caracterizar apenas o último elemento. Quando eu quero qualificar apenas o último elemento. Neste caso, vocês vão observar que é mais uma questão de interpretação. Vejamos aqui. Comeu salada e abacaxi maduro. A concordância aqui fica visível que foi feita com abacaxi. Salada madura? Viram? Por quê? Este adjetivo, ele qualifica apenas, certo, o meu último substantivo. Se você rotular, a concordância aqui pode ser feita com os dois. Entra aquela questão corriqueira do Sebrasp. Preserva o sentido e a correção gramatical. A correção gramatical estaria preservada. Por quê? Porque nós estaríamos caracterizando os dois substantivos. E o sentido? Não. Por quê? Porque seria uma incoerência afirmar que a salada estaria madura. Ok? Um substantivo para mais de um adjetivo parou, presta atenção. Assim como nós encontramos um adjetivo apenas caracterizando mais de um substantivo, nós podemos ter um substantivo ou 2, 3 substantivos caracterizados apenas por um adjetivo. Caê, a ideia não seria a mesma? Sim. Só que aí nós vamos observar que existe uma questão de determinante. Parou. Eu tenho um substantivo e tenho 3 adjetivos. Eu poderia ter aqui 1 milhão de adjetivos. Só o substantivo vai para o plural. Estudava os idiomas. Um substantivo caracterizado por mais de um adjetivo. Só o substantivo vai para o plural. Mas, como o assunto eu disse a vocês, ele é complexo porque existem muitas exceções. Se você empregar o artigo antes do adjetivo, o substantivo fica no singular. Estudava o idioma espanhol, o inglês e o italiano. O mesmo acontece com a área de vocês policial, a área policial. As polícias. As polícias. Está aqui o meu substantivo. Ele está no plural. Qualquer adjetivo que eu venha empregar aqui para qualificar a polícia, ele vai ficar no singular. As polícias civil, militar e federal. Estão a entender? Só o substantivo vai para o plural. Agora, se eu determino os adjetivos, o substantivo fica no singular. Então, qual seria a outra possibilidade para reescrever isso aqui? A polícia civil, muito bem, a militar e a federal. São casos facultativos de concordância, que, se você não armazenar a regrinha, não tem como você acertar, infelizmente. Ok? Perguntas? Então, vamos lá. Nós já vimos anteposto. Vamos lá, acompanha para armazenar. Já vimos antepostos. Quais os 3 casos que nós vimos no anteposto? Vamos lá.
Anteposto, ele concorda com o mais próximo. Se os substantivos forem pessoas, adjetivo no plural. Se for verbo de ligação mais adjetivo, parou. Eu tenho que dar atenção ao verbo. Verbo no singular, adjetivo no singular. Verbo no plural, adjetivo no plural, que vai ser o predicativo no plural. Agora nós já estamos com o substantivo o quê? Posposto. Com o substantivo posposto, concordo com o mais próximo ou com os dois. Observação. Se eu quero qualificar apenas o último elemento, adjetivo no singular. Um substantivo caracterizado por mais de um adjetivo. Substantivo no plural, adjetivo no singular. Agora, se eu determino o adjetivo, o substantivo fica no singular. Tudo ok? Se preocupem não, deixem chegar ao verbo ser. A concordância do verbo ser, porque aí fica melhor. É a pior. Concordância das expressões é necessário, é proibido, é bom, é possível, é provável. Na verdade, nós vamos encontrar expressões formadas com auxílio do verbo ser. Aqui a ideia é bem simples. Estas expressões só serão flexionadas quando o substantivo aparecer determinado por um artigo ou ainda por um pronome. Estas expressões é necessário, é provável, é possível, é bom. Caie, é daqui que sai aquela ideia da entrada? Entrada proibida ou proibido? É proibido a entrada ou é proibido a entrada? É daqui que vai sair aquela contextualização? Sim, são as expressões formadas com o auxílio do verbo ser. Então, o que você vai armazenar? Essas expressões formadas com o auxílio do verbo ser só serão flexionadas quando o substantivo aparecer determinado por um artigo ou ainda por um pronome. Ok? É necessária a ingestão. A ingestão é necessária. É necessário ingestão. Isso, quando o CESP põe, certo? Cai muito, gente, naquelas alternativas onde você vai analisar o gramaticalmente correto. Por quê? O aluno, ele é induzido a empregar. É necessária indigestão. Esquece que aqui eu encontro uma expressão formada com auxílio do verbo ser. E essas expressões formadas com auxílio do verbo ser só terão flexão quando o substantivo aparecer o quê? Determinado. Por um artigo ou ainda por um pronome. Olha aqui, é proibida a entrada. É proibido entrada, porque o substantivo não está determinado. Mandioca é bom. A mandioca é boa. Então, para fecharmos aqui... Você gosta de mandioca? Gosta? Eu gosto de macaxeira. Certo, pessoal? Perguntas? Cerveja é bom ou cerveja é boa? Cerveja é bom, né? Aproveitem bem aí o carnaval em casa estudando. Se cerveja é bom, a cerveja é boa. Alimentação saudável é necessário ou alimentação saudável é necessária? Alimentação saudável é necessário.
Se não tiver o determinante artigo, nem o determinante pronome, as expressões formadas com auxílio do verbo ser ficam invariável. Como aqui, ó. Mandioca é bom. Então, alimentação saudável é bom. Alimentação saudável é necessário. A mandioca é boa. Então, a alimentação saudável é necessária. A alimentação saudável é boa. Porque essas expressões formadas com auxílio do verbo ser só serão flexionadas quando o substantivo vier determinado por artigo ou por pronome. Alimentação é o substantivo, né? Então, alimentação saudável, sem determinação, a expressão formada com auxílio do verbo ser fica no plural.